Vamos lá. Muito bom dia a todos. Terça-feira, dia 17 de novembro. Mais uma aula de ciências aqui pelo Teams. Nesta aula de hoje, nós vamos complementar o assunto que é matéria nova do quarto bimestre e que foi passado ontem, segunda-feira, lá no Centro de Mídias. Então, a gente vai falar um pouco sobre a composição do sistema solar. Vocês viram algumas coisas do sistema solar no 7º ano, mas a partir do ano passado mudou um pouco o currículo de ciências. Então, algumas matérias de ciências foram colocadas em outras séries. Então, foi feita uma nova reestruturação do currículo do estado de São Paulo. Por isso, agora, no 9º ano, é que se aprende a parte do sistema solar, e não mais no 7º ano, como a gente fazia antigamente, tá? Então, capaz de vocês já terem visto algumas coisas, e a gente tem que recordar aí. Bom, foi falado, então, ontem, da origem do universo. Então, existe uma teoria, que é hoje a teoria mais aceita, de como que o universo, ele teria surgido. É lógico que aqui a gente não está levando em conta a teoria... do cristianismo, a teoria religiosa. A gente está só levando em consideração a teoria científica, tá? Então, é tudo baseado em estudos e evidências científicas que essa teoria ela propõe que o universo ele tenha surgido através de uma grande explosão chamada de Big Bang. Então, o Big Bang é a teoria da origem do universo. Ela explica que o universo surgiu a partir de uma explosão primordial ocorrida há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Essa explosão ela ocorreu em função de grande concentração de massa e de energia que existia lá no espaço. Então, depois dessa concentração e essa grande energia, chegou uma hora que esse ponto não aguentou mais e explodiu, né? Liberando as partículas aí que ficaram muito tempo concentradas e unidas. O fundamento dessa teoria é baseado no resultado de várias observações feitas por físicos e astrônomos que demonstraram que o universo encontrava-se em constante expansão. Então, o universo estava encontrando-se sempre expandendo, sempre aumentando, sempre em expansão. Em 1929, por exemplo, o físico e astrônomo norte-americano Hubble, né? Vocês já ouviram falar do telescópio Hubble, né? Em homenagem a esse astrônomo aqui, ele descobriu que as galáxias se afastavam umas das outras no espaço. Então, como é que é isso daí? Como é que funciona? Bom, então tudo que existia no espaço estava concentrado num único ponto, esse ponto aqui, onde existia muita massa e energia. Num dado momento, esse ponto ele se rompeu e causou uma explosão e todas as partículas que estavam concentradas foram liberadas e ficaram aprisionados aqui no que hoje a gente conhece como universo. Só que esse universo aqui, representado aqui embaixo, como esse pontinho branco, ele sempre está se expandindo, né? Então, ele sempre está aumentando, né? Lá dentro mesmo desse espaço aí que a gente tem. Então, o universo está em constante expansão ao longo do tempo. Né? Então, aqui a gente pode ver a imagem mostrando a expansão do universo e aqui uma outra imagem mostrando de uma outra forma. Então, tudo o que possui aqui no universo está ampliando a sua concentração. E a gente agora fala um pouco de galáxia, né? Bom, o que são galáxias? Galáxias, então, são conjuntos de poeira cósmica, de estrelas e de planetas agrupados e unidos por uma gravidade. A galáxia é um sistema astral composto de diferentes corpos celestes, sobretudo de estrelas e planetas, com matéria gasosa dispersa e animada por movimentos harmoniosos. O universo é formado por mais de 100 bilhões de galáxias, né? E a maioria das galáxias são formadas por mais de 100 milhões de estrelas. As galáxias se movem no espaço, seus corpos estão muito afastados entre si, e quando uma galáxia cruza com outra, as estrelas nem chegam a se tocar, porque o espaço, né, e a constituição de cada galáxia é muito diferente uma da outra.
Então, aqui a gente tem a nossa galáxia, né, que seria a nossa Via Láctea, é o nome da nossa galáxia, e esse pontinho azul aqui seria o nosso sistema solar dentro da galáxia, né? Ele fica aqui na periferia, na extremidade da nossa galáxia, e não no centro dela. Lembrando que a gente tem várias galáxias no universo e possivelmente a gente tem muito mais do que um sistema dentro de uma galáxia. Eu não posso dizer sistema solar, porque pode ser que outros sistemas não tenham um Sol como uma estrela principal, tá? Mas sim outros corpos celestes. E as galáxias, elas podem ter diferentes tamanhos e formatos, né? Então, quanto ao formato da galáxia, ela pode ser chamada de espiral, como é o caso da nossa, né? No formato espiralado. Ela pode ser elíptica, né? Na forma de hélice. Ou as galáxias podem ter formatos irregulares, tá? Então, essa é a formação da galáxia de acordo com o formato dela no universo. Então, a gente aqui tem a nossa galáxia, a Via Láctea. Esse ponto luminoso aqui é o nosso sistema solar, tá? Então, a gente vive dentro de um pontinho de uma imensa galáxia chamada de Via Láctea, que recebe esse nome porque ela forma essa espiral aqui branco e leitoso, como se fosse um leite, tá? A cor aí do leite. Bom, o sistema solar ele é constituído pelo Sol, por todos os corpos que gravitam em torno do Sol, isto é, de planetas, asteroides e cometas. O sistema solar é um conjunto de muitos corpos, ou seja, de matéria, cuja principal atração entre eles é orbitar o Sol. Então, todos são atraídos pelo Sol e fazem uma órbita circular em torno dele. E o Sol, quem é ele, né? Que é o nome do nosso sistema, né? Porque o nosso sistema é chamado de sistema solar por conta dessa estrela aqui. Então, é a única estrela aí do nosso sistema. É lógico que é a sistema que fornece energia, a estrela que fornece energia. Não estou contando das outras estrelas menores, porque essas estrelas que a gente vê no céu à noite podem nem estar dentro da nossa galáxia, porque elas se encontram a anos-luz de distância do nosso planeta Terra. Então, muitas dessas estrelas nem dentro da nossa estão. A nossa principal estrela é o Sol. Encontram-se a 150 milhões de quilômetros da Terra, o Sol. Tal como o sistema solar tem aproximadamente 5 mil milhões de anos, e tudo indica estar aí na sua meia-idade, tá? Então, a estrela Sol está na metade do tempo de vida dela no nosso sistema solar. É uma estrela de média dimensão, existem outras maiores. Comparativamente à Terra, o diâmetro dela é de aproximadamente 109 vezes maior do que a Terra. É constituída por gases, o principal dele é o hidrogênio e o outro gás é o hélio, tá? Que formam um Sol. A energia do Sol ela é muito forte e corresponde a explosões de mais de 100 milhões de TNT por segundo, tá? TNT é dinamite. Então, é como se fosse mais de 100 milhões de toneladas de dinamite estourando a cada segundo essa energia que o Sol propaga. No núcleo do Sol, produz uma energia com temperatura equivalente a 8 milhões de graus Celsius e baixa até aproximadamente 7 mil graus Celsius na superfície. Então, a parte mais quente é no centro do Sol e a superfície, que fica aqui na extremidade, é onde a gente encontra uma temperatura mais baixa. Só que mais baixa, isso é equivalente a 7 mil graus centígrados. As erupções violentas libertam energia equivalente a milhões de bombas nucleares e podem interferir com os satélites e até perturbar a telecomunicação, tá? Então, se tiver algum satélite próximo ao Sol, ele pode aí ter problemas, interferir em comunicação por conta dessa grande energia gerada por essa estrela chamada de Sol. Bom, aqui é a estrutura do Sol. Então, no Sol a gente encontra esse núcleo que fica no meio dele, onde a gente tem a grande concentração aí de temperatura. E nas extremidades está uma menor concentração de temperatura. Então, na superfície do Sol,
né, chamado de fotosfera, essa superfície aqui, né? A radiação solar, ela liberta-se para o espaço, né? Então, o nosso planeta consegue receber essa radiação solar, porque essa superfície vai liberando. Encontramos a fotosfera, que são zonas escuras, denominadas de manchas solares, ó, então cada pontinho desse laranja aqui no Sol é chamado de fotosfera, que são manchas do Sol. Por cima dela existe uma faixa avermelhada, essa faixa avermelhada ela é envolta por uma coroa solar, tá? O nome aqui, ó, coroa solar. Essa coroa ela só é visível durante as eclipses solares e atinge normalmente 1 milhão de graus Celsius. O Sol ainda tem períodos de maior atividade, onde surgem manchas e erupções nessas fotosferas, né? Que são essas protuberâncias aqui. Então, quando ele está em constante atividade, a gente pode ver que o Sol ele está mais avermelhado, ou às vezes ele tem algumas, né, formas irregulares quando a gente olha para ele lá no espaço, por conta que ele está em constante atividade de energia, atividade energética. E ele existe num ciclo aí de 11 anos, tá? Então, a cada 11 anos, a energia é renovada aí do Sol. Os nossos antepassados acreditavam que os cometas, eles inspiravam superstições e temores associados a anjos, a demônios ou a entidades espirituais providas de poderes sobre os povos, tá? Então, antigamente, os povos antigos achavam que os cometas eram mais associados aí com atividades de entidades espirituais, demônios, anjos, coisas do céu. Tá? Hoje a gente sabe que cometas são astros constituídos aí, feitos de poeira cósmica, de gases que se solidificam e acabam até virando gelo. Os cometas têm órbitas elípticas, muito alongados e bastante inclinados, que o trazem muito próximo do Sol e os levam muito longe para o espaço. O cometa mais famoso e conhecido foi o cometa Halley, e a passagem dele ocorre a cada 76 anos. Então, de a cada 76 anos, esse cometa ele pode ser visto próximo ao Sol. Ele vai voltar a aparecer aí no nosso espaço em 2062, tá? Vocês vão estar aí vivos para ver isso. Eu já não sei se eu vou estar, mas vocês vão, com certeza. Então, guardem essa data aí para vocês terem a oportunidade de ver esse cometa. Aqui é a constituição do cometa, né? Ele é formado por uma goma, né? Essa goma fica próximo ao núcleo, né? Que é o centro aí do cometa. Aí ele tem uma cauda de gás e uma cauda de poeira cósmica, tá? E aqui a gente vê o vento, né? Porque como ele vem com muita energia do espaço, o vento ele bate nas extremidades aí da goma e do núcleo do cometa. A constituição básica, então, de um cometa, aparentemente, é um núcleo de dimensão relativamente pequena, que, em princípio, mostra estar envolto por uma névoa brilhante e uma cabeleira, cuja forma é aparentemente esférica. À medida que ele se aproxima do Sol, o brilho dele vai aumentando progressivamente e, normalmente, começa por aparecer uma cauda, que pode chegar a alcançar até centenas de milhares de quilômetros de extensão. Outro aí astro do sistema solar são os asteroides, né? Também chamados de planetas menores ou planetóides, porque são corpos celestes de natureza rochosa e de pequena dimensão. A maioria dos asteroides distribui-se entre Marte e Júpiter, no chamado cinturão de asteroides. Alguns asteroides têm poucos metros de diâmetro e outros centenas de quilômetros de diâmetro. Geralmente tem formato irregular. Curiosidades: Ceres foi o maior e o primeiro asteroide descoberto e tem cerca de 1.000 quilômetros de diâmetro. O asteroide 3933, descoberto em 1936, foi batizado em setembro de 90 com o nome de Portugal, para comemorar a adesão de Portugal à Organização Astronômica, tá? Então, algumas curiosidades aí. Então, os asteroides, eles geralmente recebem nomes por números,
Mas se eles passaram por um dado momento aí histórico de algum país, ou caiu em algum país e fez alguma marca, aí eles acabam recebendo nomes que os cientistas mesmos podem batizar. E os meteoros, né, ou meteoroides, que são fragmentos rochosos que provêm do espaço antes de entrarem na atmosfera terrestre. Os meteoroides, eles podem ter origem devido à colisão com asteroides ou a partir de cometas que se desintegram, né, se fragmentam no espaço. Então, esses meteoroides podem ser chamados de meteoros quando são fragmentos de pequena dimensão, quando ardem completamente ao atravessar a atmosfera da Terra, originando fenômenos de estrela cadente. Então, a gente sabe que estrela cadente não existe, né? São fragmentos de meteoro que entraram aí na atmosfera terrestre e começaram a se fragmentar, a se desfazer. E meteoritos são fragmentos de grande dimensão, né? Embora o nome meteorito você acha que é pequeno, não, meteorito é de grande dimensão, não se consomem completamente com a passagem na atmosfera terrestre, por serem muito grandes, e acabam colidindo com a superfície do planeta, originando algumas crateras durante esse impacto aí com a Terra. Então, aqui a gente pode ver uma cratera de impacto que foi causado aí, ainda bem que foi no deserto, né, que caiu esse meteorito, no deserto aí do Arizona. A cratera media cerca de 1.200 metros de diâmetro, né, mais de 1 quilômetro de diâmetro entre uma ponta e outra, e tinha aí 180 metros de profundidade. Uma das curiosidades aí é que existem algumas crateras com nomes de portugueses, como Pedro Nunes, Vasco da Gama e Luiz de Camões, tá? Foram batizados aí por astrônomos. Bom, o sistema solar ao redor do Sol, então, a gente tem aí a órbita de 8 planetas, hoje conhecidos no nosso sistema, por ordem do mais próximo ao mais afastado. Sol, a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Plutão, ele deixou de ser planeta já há algum tempo. Ele foi considerado como um planeta anão, porque ele não tinha uma órbita regular em torno do Sol como os outros planetas. Os planetas ainda podem ser divididos em dois grupos, que são os planetas telúricos ou planetas rochosos e os planetas gigantes, conhecidos também como planetas gasosos, tá? Esses planetas telúricos são os 4 primeiros, então Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ou seja, aqueles que ficam antes do cinturão de asteroides. E os planetas gigantes ou gasosos são aqueles que se encontram depois do cinturão de asteroides, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Existem algumas diferenças entre eles, tá? Os planetas rochosos ou telúricos são pequenos, têm baixa, compostos basicamente por elementos pesados, chamados de planetas interiores, têm poucos ou nenhum satélite natural, são desprovidos de anéis gasosos, possuem superfície sólida, por isso são chamados de rochosos, e esses planetas telúricos apresentam ou apresentaram, em algum momento histórico, atividade vulcânica, causando então as modificações importantes na estrutura interna e na superfície desses planetas. Os planetas gigantes, também conhecidos como planetas gasosos, possuem grandes dimensões e massa, né? São chamados gasosos, compostos basicamente por dois tipos de gases, que é o hidrogênio e o hélio, os mesmos gases aí que formam o Sol. Apesar de grande massa, eles não são densos, né? Então, eles não têm uma densidade muito alta, ou seja, não são tão pesados por serem gasosos. Não possuem superfície sólida. A atmosfera no planeta, ela é densa, diferente da massa do planeta. E possuem tipicamente muitos satélites e todos exibem anéis, porque como de gases ficam em torno desses planetas.
A existência de atmosfera vai depender da massa do planeta e da temperatura dele. Então, tem planetas que têm atmosfera, tem planetas que não. Isso depende muito da massa e da temperatura que esse planeta tem. Por sua vez, depende também da distância, né, que ele se encontra em relação ao Sol. Os planetas telúricos, conhecidos como rochosos, tendem a reter quase que somente elementos mais pesados nessa atmosfera. Já os gigantes gasosos conseguem reter uma maior quantidade de matéria, inclusive os elementos mais leves. A atmosfera presente em alguns planetas faz diminuir a variação da temperatura na superfície entre o dia e a noite. Por isso que aqui o planeta Terra, por ter uma atmosfera boa, né, a gente não tem tanta diferença entre a temperatura do dia e da noite. É lógico que a temperatura à noite ela diminui porque o Sol não está mais iluminando, né, mas não chega a temperaturas abaixo de 0 graus. A pequena energia interna desses planetas telúricos modifica a sua aparência através de atividades geológicas. Então, o vulcanismo e os movimentos de placas tectônicas, né, que são as placas que ficam aí embaixo dos continentes, acabam ocasionando em transformações e mudanças na aparência aí dos planetas. Outros mecanismos que determinam a aparência aí da crosta do planeta, ou aí dos satélites, né, de alguns satélites naturais, como no caso a Lua, são erosões causadas pela atmosfera e pela hidrosfera, né, que é a parte líquida do planeta, e também pelos impactos entre corpos vindos do espaço, que abrem cratera aí. Então, a gente viu aquela cratera lá no deserto, né, do México, e isso acaba modificando a aparência do planeta quando esses asteroides vêm do espaço e se chocam. Bom, vamos começar a falar então dos planetas, né? Então, o primeiro planeta, aí mais próximo do Sol, é Mercúrio. O Mercúrio não tem atmosfera. A superfície dele tem um aspecto árido, né, de deserto, e está cheio de crateras devido à queda de muitos meteoritos. É visível da Terra a olho nu. Então, em alguns momentos, a gente pode ver Mercúrio do lado do Sol, né? Um ponto brilhante, embora com dificuldade um pouco antes do amanhecer e um pouco antes do entardecer, tá? A gente consegue visualizar Mercúrio. Então, aqui a gente tem o símbolo de Mercúrio, esses símbolos são gregos, e esse nome é grego, Mercúrio, em homenagem a deuses da mitologia grega. O diâmetro dele é esse aqui, de 4.878 quilômetros. Ele está aí a uma distância média do Sol de 0,39 UA, né, que são unidades astronômicas. O período de rotação dele, né, que ele demora para dar uma volta completa em torno do eixo dele, é de 59 dias terrestres, né, contando da Terra. A rotação da Terra, quanto é o período de rotação da Terra? Vocês lembram? A Terra demora quanto tempo para dar uma volta completa em torno do próprio eixo dela? É um dia ou é um ano? 21, enfim, um dia. Um dia. E para dar 24 uma horas, um volta, dia. e para dar uma volta em translação, que é uma volta completa em Um torno do ano. Sol, certo? Então vejam aqui, para dar uma rotação a um planeta grande, ele demora 59 dias da Terra, tá? Aqui o período de translação, que ele demora para dar uma volta em torno aí do Sol, como ele está muito próximo do Sol, vai ser menos do que o da Terra. É 88 dias terrestres, né? Aqui um ano tem quantos dias? 365, né, professora? Isso, muito bem. E a temperatura média aqui em Mercúrio é 350 graus Celsius de dia e à noite baixa muito para 170 graus negativos, tá? E Mercúrio não possui luas, não possui satélite natural. O próximo ao lado de Mercúrio é Vênus. A superfície de Vênus é rodeada por uma atmosfera constituída praticamente por dióxido de carbono, que é gás carbônico,
e por uma enorme camada de nuvens, que são formadas por gotículas de ácido sulfúrico, tá? Que é um ácido corrosivo, que causa aí queimadura e destruição de tecidos. Essa camada retém muito o calor do Sol, que provoca um enorme efeito estufa em Vênus. É visto que torna Vênus o mais quente dos planetas. Embora Mercúrio esteja mais próximo ao Sol, Vênus tem atmosfera, e essa atmosfera retém a volta do planeta. Por isso que a temperatura chega a ser mais alta. Esses planetas a gente consegue ver facilmente da Terra a olho nu. Vênus a gente quase vê toda noite Vênus ali da Lua, né? Então a gente consegue ver e também a gente vê próximo aí ao amanhecer e ao entardecer. Ele roda muito lentamente em torno do seu eixo, em sentido contrário aos outros planetas, né? Então ele é um dos únicos que gira de forma contrária. Demora mais tempo para efetuar uma rotação completa do que dar uma volta em torno do Sol. Por isso, um dia em Vênus é maior do que um ano em Vênus. Olha que coisa contraditória, né? Isso por conta dessa atmosfera aí que acaba dificultando esse processo de rotação. Então, aqui é o símbolo de Vênus, tá? Que é o símbolo feminino, né? Porque Vênus é a deusa e grega. O diâmetro equatorial, que ele tem de um ponto ao outro. A distância em unidades astronômicas do Sol. O período de rotação, demora 243 dias terrestres e translação 225 dias terrestres. A temperatura média, né? Sempre temperatura muito elevada, de 465 graus Celsius, não tem temperatura negativa, por causa da atmosfera, e não tem luas, não tem satélite natural. O nosso planeta, o planeta Terra, né? Razões que permitem a existência da vida no nosso planeta, é a posição que ele tem em relação ao Sol, a atmosfera dele, que protege dessas radiações que vêm do Sol, que são prejudiciais, que são os raios ultravioletas, que acabam sendo neutralizados, porque o planeta tem uma camada chamada de camada de ozônio, que protege contra essa radiação, e tem a presença do oxigênio, que permite a nossa respiração e dos outros seres vivos. Tem muita água, então abundância de água nos 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. A temperatura é estável durante todo o dia, né? Então, aqui o símbolo do planeta Terra, o diâmetro de um ponto ao outro da Terra, a distância em relação ao Sol, astronômica, o período de rotação, o período de translação, a temperatura média na superfície terrestre, né? Aqui essa temperatura média, ela oscila, é lógico que a gente não chega a menos 70 graus Celsius, mas tem pontos na Terra que a temperatura chega a isso, principalmente nos polos, né? Onde a gente tem as zonas aí glacial, as zonas congeladas, mas aqui na nossa região, graças a Deus, a gente mora no centro aí do planeta, é uma temperatura estável. E o planeta Terra tem uma lua, um satélite natural. Então, vamos falar desse satélite aí. Então, a Lua, ela não tem atmosfera, por isso as pegadas que os astronautas acabam deixando, bem como as crateras deixadas pelos meteoritos, nunca vão desaparecer da superfície da Lua. Né? Então, o astronauta, quando ele vai para a Lua, ele tem que usar todo um equipamento de proteção, né? Ele flutua praticamente na Lua, então ele tem que ter uma forma de peso no corpo para manter ele fixo nessa superfície lunar, e ele deixa as pegadas e crateras que ficam sempre evidentes. Então, se a gente vê a Lua, é como se ela fosse um queijo cheio de mordidas. E essas mordidas são as pegadas e também as marcas deixadas pelos meteoritos aí, que acabam se chocando contra ela. A Lua demora praticamente o mesmo tempo para dar uma volta completa à Terra e efetuar uma rotação completa, que é de aproximadamente 27 dias terrestres, né? Que corresponde a um mês. E durante esse um mês, a gente tem 4 fases que a Lua passa, né? A Lua crescente, a Lua minguante, a Lua nova e a Lua cheia. Tá? Então, são as 4 fases que perduram aí 27 dias terrestres, aproximadamente um mês.
Marte, né, apresenta algumas características semelhantes à Terra, tem vales semelhantes a leitos dos nossos rios. No entanto, a atmosfera é muito tênue, né, e o ar é irrespirável em Marte. Por isso que lá não existe vida, embora tenham vales de superfície leitosa, né, não que seja água, né, H2O puro, mas tem vestígios ali de vapor de água. Pode ser visto no céu durante toda a noite, Marte, né? O planeta vermelho. O símbolo de Marte, né? Que é o deus aí, homem, né? Do símbolo masculino. O diâmetro de um ponto a outro. A distância em relação ao Sol. O período de rotação dele, né? 24 e 37 minutos, parecido com o da Terra. O período de translação já é maior que o da Terra, enquanto, né, é um ano 365 dias, aqui é 687, é quase o dobro da Terra. Temperatura média em Marte, ela é negativa, menos 23 graus, e Marte tem 2 luas. Aqui é a superfície de Marte, né? Por isso ele é chamado de planeta vermelho. É uma superfície bem arenosa, árida, né? Parecido com um deserto cheio de areia vermelha. Júpiter, né? Júpiter tem uma grande mancha vermelha resultante de uma tempestade gigante que ocorre numa expansão de 40 mil quilômetros. Apresenta anéis que são formados por pedaços de rochas e não refletem a luz, tá? Não conseguem refletir a luz solar. Júpiter roda muito rapidamente entre si. Esse planeta possui muitos satélites, 4 dos quais foram descobertos por Galileu Galilei no século 17, tá? Então, aqui o símbolo de Júpiter, o diâmetro de um ponto a outro, a distância em unidades astronômicas em relação ao Sol, o período de rotação nele é rapidinho, é 9 horas e 50 minutos, tá? Mais rápido aí do que a o período de translação em volta aí do Sol demora muito, 12 anos, para ele dar uma volta completa. A temperatura média do planeta é negativa, né? Porque fica muito distante do Sol, menos 180 graus, e possui 16 luas. Saturno, né? É conhecido aí por seus anéis muito extensos e de brilho deslumbrante. É o planeta menos denso do sistema solar. Se fosse possível colocá-lo na água do nosso mar, ele iria flutuar, né? Porque ele é um planeta aí gasoso, muito leve. Tal como Júpiter, Saturno tem uma rotação muito rápida, né? E aqui a rotação, ó, é 10 horas e 14 minutos, e para dar uma volta completa em torno do Sol, demora 29 anos e 6 meses. A gente consegue ver que conforme os planetas se distanciam do Sol, mais tempo demora para ele poder fazer esse movimento de translação. Também está muito distante do Sol, por isso a temperatura média é negativa, menos 180 graus, assim como o planeta anterior, e possui 22 luas. Urano, né, o planeta chamado de gélido, ao qual chega muito pouca luz, porque ele está muito distante do Sol. Urano roda em torno do seu eixo praticamente deitado, tá? Num plano de órbita. É um dos poucos planetas que faz a órbita deitada. O sentido de rotação dele é retrógrado, sentido dos ponteiros do relógio, tal como Vênus. Então, assim como Vênus, eles giram no sentido aí diferente dos demais planetas, no sentido horário, e os outros planetas giram no sentido anti-horário. Então, o símbolo de Urano na mitologia grega, a distância equatorial de um ponto até outro, a distância em relação ao Sol por unidades astronômicas, o período de rotação, né, em torno do eixo dele dura 16 horas e 18 minutos, a translação em volta do Sol, 84 anos terrestres, é um planeta muito afastado e gelado, por isso uma temperatura baixa, de menos 210 graus, e ele possui 15 luas. Netuno, né? Netuno, a atmosfera é praticamente constituída por um gás chamado de metano.
né? Esse gás metano é um gás comburente, né? Combustível, que pode atear fogo, o que lhe dá essa cor azulada, semelhante à Terra. Então, a cor é em relação ao gás mesmo que constitui o planeta. Netuno é muito semelhante a Urano em tamanho e em relação à rotação que ele faz em torno do eixo. Também tem anéis e possui uma grande mancha escura resultante de enormes tempestades, tá? São essas manchas mais escuras aqui encontrada nele, que é devido a algumas tempestades gasosas. O símbolo da mitologia grega, a distância de um ponto ao outro, que é o diâmetro equatorial, a distância em unidades astronômicas em relação ao Sol, o período de rotação, 15 horas e 48 minutos, uma volta completa em torno do Sol demora 164 anos da Terra, temperatura média menos 220 graus e possui 8 luas. Bom, e aí vem Plutão, né? Plutão ficou muito tempo como planeta aí do Sistema Solar e hoje ele é conhecido como um dos principais planetas anões. Tem outros vários planetas anões junto com Plutão, tá? Só que ele é o mais conhecido porque já foi um dia chamado de planeta. Ainda não foi visitado por qualquer sonda espacial. Uma viagem até lá demoraria de 10 a 15 anos, tá? Por conta da distância em relação aí à Terra. Algumas razões que levam à despromoção de Plutão como planeta, e principalmente para ser classificado como planeta anão, é que a órbita dele é bastante alongada e também muito inclinada, então ele não faz uma órbita muito regular como os outros planetas. É um planeta pequeno e rochoso, onde se encontram planetas gigantes e gasosos. Então, os planetas que ficam no final aí do sistema solar, eles são todos gasosos, né, e gigantes. Plutão era um planeta rochoso que ficava do lado dos gasosos, tinha uma órbita que não era regular, toda torta, inclinada, então ele não se classificava como um planeta, por isso ele foi rebaixado para planeta anão. Então, o símbolo aqui na mitologia grega, o diâmetro de um ponto para outro, né, que é o diâmetro equatorial, a distância em relação ao Sol, o período de rotação dele é 6 dias da Terra, de translação 247 anos terrestres, temperatura média negativa, né, menos 230 graus, e só tem uma Lua orbitando aí esse planeta anão. Muito bem. Obrigada a todos pela participação. Até a próxima aula. Espera aí, vou voltar. Voltei. Bom, viram que essa primeira aula, né, a gente vai falar mais sobre a composição do sistema solar, foi mais para vocês entenderem aí, né, como ele foi formado, o sistema solar, como ele foi formado, onde ele se encontra dentro de uma galáxia, né, o que são galáxias, o que a gente encontra no universo, cometas, os meteoros, as estrelas cadentes, o Sol, que é a nossa principal estrela, as outras estrelas que a gente vê aí no espaço estão fora do nosso sistema solar, muitas vezes em outras galáxias até. As galáxias, elas podem se chocar em um dado momento nesse universo, e todas elas estão em constante aí expansão, né? Elas estão ampliando os seus horizontes, tá? E a gente conheceu um pouco de cada planeta que orbita aí esse sistema chamado de sistema solar. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Não tendo dúvidas, então vou parar a gravação.